levitas, músicos, e vamos então ao que nós viemos, nos alimentar. Assente-se à mesa espiritual do Senhor e venha comer do pão que emana dos céus para alimento das nossas almas. Eu convido meus irmãos a ir no Novo Testamento, lá na carta de Paulo aos Efésios, ou simplesmente Efésios, capítulo de número 5. Sem mais perda de tempo, embora não perdemos tempo em nenhum momento até aqui, mas sem que nós possamos nos alongar mais, vamos dizer assim, vamos então diretamente à palavra, e a palavra está na carta de Paulo aos Efésios, ou simplesmente Efésios capítulo 5, versículo 14, e a tradução que eu tenho aqui comigo, eu tenho duas traduções aqui, mas a que eu procuro ler é a mais tradicional, que a maioria das pessoas tem, que é a Almeida Revista e Atualizada, a tradicional Bíblia Ara, Almeida Revista e Atualizada. Então nessa tradução está escrito assim, nesse versículo 14 de Efésios 5, amém? Todos encontraram? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez unimos a nossa oração, agora para clamar, Senhor, que venha uma unção muito especial sobre este servo que prega, com a tua unção sobre ele, e sobre todos que estiverem ouvindo, com ouvidos espirituais, atento à tua voz. Deus, aonde chegar o som e a imagem desse culto, que seja como neste presencial, que haja todos, não haja nenhuma pessoa desligando-se a atenção para que não venha ter o discernimento. Pelo contrário, se algo tentar impedir esse discernimento, o Senhor não permita que esse mal se aproxime, Senhor. Afasta todo mal que tenta impedir teu povo para crescer e crescer na graça e no conhecimento, Senhor, pois esse é o maior desejo do seu coração, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então que seja para a tua glória esta unção especial sobre todos os ouvintes desse culto, em nome de Jesus, quer sejam os presenciais, quer sejam os que estiverem ao vivo pelas plataformas, ou também depois no gravado, em nome de Jesus, amém? Oh meu Deus, que bênção, né? Bom, amados, a mensagem de hoje, ela tem um fundamento, que é justamente esse lido no versículo 14, nos despertar de um sono muito perigoso, o sono deste mundo. A Bíblia nos incentiva a descanso físico, ao dormir, a descansar, né? Inclusive, enquanto dormimos, a Bíblia disse, ele trabalha enquanto nós dormimos, né? Então, para nós ficarmos tranquilos, que enquanto nós dormimos, descansamos, ele está agindo, está trabalhando a favor do seu povo, dos seus filhos, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que o descanso físico, ele é extremamente importante. Eu poderia até buscar uma passagem bíblica que fala sobre isso, mas o tempo não nos permite mais, então só quero deixar claro que isso é do coração de Deus, que nós tenhamos o descanso. E a própria ciência nos revela quanto é importante termos determinadas horas de sono, né? Só que, veja bem, o sono espiritual, esse Deus condena. Deus apoia o descanso físico, mas o sono espiritual é totalmente condenado pelo Senhor, que é aquele sono que nos deixa preguiçoso, sem ânimo, preguiçosos para orar, preguiçosos para congregar, preguiçosos para buscar, né? Para vigiar. Então esse sono é um sono perigoso, e na verdade o que acontece é uma guerra espiritual, onde o diabo quer que você durma o sono deste mundo, e Deus quer nos manter acordados. É uma guerra, amados. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. Deus me trouxe, durante a madrugada que eu buscava a consagração para essa mensagem, Ele me trouxe uma parábola. Ele fez uma comparação para que nós pudéssemos entender melhor o que Ele quer que nós entendamos. Imagine você no meio de uma guerra, ou então imagine uma guerra. Quero crer que você já assistiu filme de guerra, né? Então vamos imaginar que naquele campo de guerra, um soldado, ou vários, mas vamos se concentrar em um soldado, ele é ferido, e nesse momento ele é socorrido pelos companheiros, e eles percebem que a vida daquele seu companheiro está indo embora, devido aos graves ferimentos que sofreu. Vocês estão entendendo?
Então, começam os primeiros socorros. Há todo um processo para tentar transportar o mais rápido possível aquele ferido para um local mais apropriado e seguro. Tenta imaginar um campo de guerra e alguém ferido gravemente, a vida está se esvaziando, está indo embora, e todo mundo em volta, ali, os que socorreram ele, todos estão tentando reanimá-lo, tentando levá-lo para um lugar mais seguro. Obviamente me refiro a um hospital, e isso tem nos campos de guerra, hospital montados para isso, né? Onde os recursos, por mais carentes que sejam, são mais eficientes do que no campo de guerra. Então, amados, além de tentar tirar o ferido do campo de guerra, eles vão tentar também se desvencilhar do inimigo, porque obviamente o inimigo vai perceber um movimento de que alguém sobreviveu e estão tentando salvar aquele sobrevivente, né? Tentando levá-lo dali. Então, obviamente que ele vai fazer tudo para impedir que esses socorros tenham êxito, que é uma vida a menos, né? Para ele poder enfrentar. Enfim, vocês estão entendendo, né? A comparação. Se esse ferido não for socorrido, com certeza ele vai morrer, porque se ele ficar ali sem os recursos necessários, ele, além de não poder mais combater, ele está até prejudicando outros que estão ali no campo de combate. E com certeza, se não fizerem algo para ele, ele morrerá, não tenha dúvida disso. Então, começa a ação de resgate para salvar aquela vida, né? E no plano espiritual está acontecendo exatamente isso. É só você se lembrar de que Jesus, em Mateus 10, ele diz assim, em versículo 34, eu vou tentar lembrar aqui para não precisar abrir a Bíblia e ler, porque Deus não me deu esse endereço aqui para anotar, mas eu tenho certeza que é Mateus 10, 34. Não penseis vós que eu vim trazer paz a essa terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. Lembrando que a espada, sempre falo isso, porque tem sempre pessoas novas, né, ouvindo essa mensagem. Então você que já ouviu isso, calma em teu coração, aquiete, nós não estamos repetindo, não. Nós estamos refazendo a pregação para que os novatos também entendam. Quando Jesus fala em Mateus 10, 34, não penseis vós que eu vim trazer paz a esta terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada, né? O que ele quer dizer? Vocês estão no meio de uma guerra. Lembrando que no tempo de Jesus, quando ele falou isso há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos, a arma mais potente não eram as armas de hoje, né? Era a espada. A espada era exército que tinha espadas, né? Então eram exércitos poderosíssimos. Então ele vai falar, obviamente, da espada, da arma mais potente da época. Eu vim trazer uma espada, eu não vim trazer paz. Então não se iludam, vocês não estão no lugar de paz. E aí nós vamos entender isso mais para frente, quando os apóstolos, Jesus escreve, o mundo inteiro jaz no maligno. Amém ou não amém? Então nós estamos num mundo em que o mundo inteiro dorme, jaz no maligno. Então é um mundo onde realmente não há nada de Deus nele. Deus não tem nada a ver mais com esse mundo. Quando Jesus foi perguntado por Pôncio Pilatos, né, o governador de Roma, né, estão te acusando de você querer tomar o reino, né, inclusive do seu povo e quem sabe até do império, né? Mas tu és rei? Aí ele vai dizer, tu dizes isso? Não, eles estão dizendo para mim, eu quero saber da sua boca, tu és rei? Ele pega e não nega que ele é rei do universo, amém ou não amém? Mas ele pega e então fala a verdade, porque esse mundo já está condenado pelo Pai. E se você estudar a Bíblia, existe até um endereço bíblico de como vai acabar esse mundo. 2 Pedro capítulo 3. Ali é muito claro, qualquer leigo que estudar 2 Pedro capítulo 3, vai ver que Deus deixou escrito certinho como vai acabar esse mundo. Não tem interpretação, não tem nada, é só ter coragem de ir lá e ler segunda carta de Pedro capítulo 3 e ver o que vai acontecer com esse mundo, né? Mas enfim, então por isso que ele fala com muita tranquilidade, quando é perguntar, tu és rei? Ele fala, não deste mundo. Por quê? Ele quis dizer o que nós sabemos hoje, esse mundo está condenado, esse mundo não tem valor nenhum mais para meu pai só está esperando, o Deus Todo-Poderoso, está esperando o resgate das almas, que lhe foi roubado, porque foi roubado. Lembra que o Lúcifer lá na glória, como antigo dragão, antiga serpente, o dragão, com a sua cauda, ou seja, com a sua astúcia, com a sua ferocidade, com as suas más intenções,
arrastou consigo pela sua cauda, uma terça parte dos exércitos de Deus. Ou seja, ele derrubou 33%, que é muito, hein? É incontável os exércitos do Senhor, quase que infinito. E a Bíblia diz que ele derrubou uma terça parte, ele arrastou consigo, ou seja, e foram lançados fora da presença de Deus, ele e todos esses exércitos, um terço dos exércitos da glória celestial. Exércitos são anjos, amados, que se tornaram demônios, que é o que você vê acontecer nesse mundo, que influencia a pessoa a ser má, a matar, a roubar, a pecar, a cometer, a entrar em profundo abismo, que é vícios. São demônios. Eu sou testemunha disso, eu não estou falando do que eu não sei. Quando eu conheci Jesus, alguém veio em mim, bateu a mão no meu peito, amassou, jogou no chão 2 vezes, pisou e falou assim, Deus está mandando dizer que acabou de arrancar de você 2 espíritos de morte. E eu quase que dei uns bufetes naquela pessoa, porque primeiro que eu não era cristão evangélico, eu era espírita, kardecista. Uma doida na minha mente humana, na minha frente, bate a mão no meu peito sem me conhecer e amassa, joga no chão e pisa 2 vezes, fala que Deus tinha arrancado de mim 2 espíritos de morte que estavam num vício. Quer dizer, para mim essa mulher é louca, né? Só que essa loucura dela é a sabedoria de Deus, porque naquele momento Deus, usando aquela mulher, naquele simbolismo de bater a mão no meu peito, amassar, jogar no chão e esfregar o chão assim, eu estou lembrando da cena de 30 e tantos anos atrás, e dizendo o que ela disse. Eu fumava 2 carteiras e meia de cigarro por dia, o único vício que eu tinha. Daquele momento, não foi depois, daquele momento exato em diante, 30 e tantos anos, eu não suporto nem ouvir falar, muito menos suporto o cheiro dele perto de mim, ou de quem tem esse vício. Me dá ânsia, me dá a mesma sensação de 30 e tantos anos atrás. Por quê? Porque demônios agem em vício, demônios agem na saúde, demônios agem na maldade. Tudo que é mal na terra não vem de Deus, é do diabo. Então esse mundo inteiro, tanto é que Deus não permite que seus olhos sejam abertos. Se seus olhos forem abertos, irmão, se Deus permitir de você olhar o que acontece ao redor desse planeta, você não vai querer ficar aqui mais nenhum segundo. Tudo que você pensa a respeito desse mundo, você vai ignorar, falar, não quero mais saber, Senhor, me leva daqui, de tão horrível que é este mundo. Então quando Jesus foi perguntado, tu és ele? Não deste mundo. Ele falou até com um tom de ironia, porque você é rei disso aqui? Disso? Quer dizer, ele via o que nós não vemos. Então por isso que é importante você entender que o mundo espiritual é real. O problema é que você às vezes vai querer pagar para ver isso, e talvez seja muito tarde quando você pagar para ver, mas o mundo espiritual é muito mais real do que esse que você vê. Então creia que aquele que é Senhor sobre todos os espíritos, quer sejam espíritos caídos, anjos caídos, ou sobre os anjos mesmo, que são seres ainda viventes, mas sem um corpo. Nós somos espírito também. Somos um espírito, alma, uma alma com um espírito com alma dentro de um corpo. 3 em 1 nós somos. Então, são os únicos seres no mundo que tem espírito, alma e corpo. A imagem e a semelhança de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é muito complexo para a mente humana, mas não vamos entrar nesse mérito. Eu quero que você entenda que o mundo espiritual é real e nós estamos em meio de uma guerra espiritual. Guerra essa que quer fazer você dormir o sono deste mundo. E o que é dormir o sono deste mundo? É se prender a ele, ficar voltado somente para ele, assim como Esaú, que trocou o direito da sua primogenitura. Para quem conhece a Bíblia, sabe do que eu estou falando. Aquilo no tempo de Jacó, lá atrás, no Oriente, isso era muito sagrado. O primogênito, ele tinha direito de dar continuidade na família, era o que seria cabeça de toda a família, ele daria todos os bens do pai e o direito de comandar a família. Era algo sagrado, ser primogênito era um privilégio, era como se fosse um abençoado de Deus ser o primogênito. Então, o primogênito é o primeiro filho, né? Esaú era, embora gêmeo com Jacó, ele nasceu primeiro, então era o primogênito, só que totalmente diferente um do outro. E Esaú, brincalhão, mulherengo, mundano, Jacó, homem reservado,
crente no Senhor, declaradamente um servo de Deus, que agradava muito a sua mãe de vê-lo, e a sua mãe tinha a lamentação de ter dado a luz primeiro para Esaú ao invés de Jacó, porque ela sabia que a sequência da família nas mãos de Esaú seria uma perdição. E para quem não sabe, não conhece Bíblia, Jacó se transformou em Israel. Deus trocou o nome de Jacó, que é neto de Abraão, amigo de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, então é neto de Abraão. Deus troca o nome de Jacó por Israel. Tem um motivo de Deus ter feito isso aí. E de Jacó, que agora então Israel, é gerado as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Meio confuso, parece que o pastor está misturando tudo, mas não estou não, amados. É para você entender que dali procede tudo que nós temos que entender hoje. Então Israel é o que nós sabemos hoje, é um país, mas ele é descendente de Jacó, é um dos filhos de Jacó, de uma das tribos, são 12 tribos ao todo, todos os israelitas são descendentes desse filho Jacó. E Esaú, que era o primogênito, vendeu o seu direito de primogenitura para o irmão. Você deve pesquisar sobre isso e entender como é que ele fez isso, por negligência mesmo. Chegou de uma caça e o irmão estava cozinhando um cozido cheiroso, maravilhoso, e Esaú, mundano que era, chegou, brincalhão, chegou e falou: mano, que delícia esse cheiro, hein? Eu estou morrendo de fome, me dá um pouco desse cozido teu aí. Ele falou: não, de jeito nenhum, isso aqui eu fiz para mim, é um cozido especial para mim. Agora, se você quer experimentar dele, me dá a sua primogenitura, aí você pode pegar tudo. Ele fala: para que me serve a primogenitura? Com tanta fome que eu estou, me dá isso aí e fica com a primogenitura, não quero saber dessa bobagem não. Negligenciou, como alguns negligenciam hoje, né? Como é que esse negócio de direito de salvação, essa conversa de crente, essa bobagem aí. Olha, irmãos, lá na frente Esaú chorou. A Bíblia fala no Novo Testamento, em Hebreus, que ele chorou lamentando o que fez. Só que a Bíblia revela Deus, que é onisciente, que ele era uma lágrima falsa. Ele chorava o que não sentia, era uma lágrima hipócrita. Ele não sentia, na verdade, o que perdeu. Ele estava ali, na verdade, mais preocupado com o que perdeu materialmente do que perdeu espiritualmente. E assim muitos que choram, dizendo: eu queria tanto ter uma outra oportunidade. O Senhor, quando me revela para mim, eu fico tranquilo, amados. O Senhor fala: vem pessoa com todo tipo de gente aqui, amados. Gente que já congregou, gente que ainda congrega, quem não foi liberto, gente de todo tipo me procura, e o Espírito Santo não se iluda, ele é onisciente, ele só fala aqui para mim: filho, essa lágrima é uma lágrima falsa, lágrima de Esaú, porque não há arrependimento, o que há é medo do que está acontecendo. Então Deus é onisciente, amado, então não se iluda. A falsa conversão, ela é perigosa, porque ela é aquela que você pensa que você está enganando alguém, mas você está enganando a si mesmo. Você está entendendo, igreja? Então, por isso que é importante você entender que você está servindo um Deus onisciente. Tudo ele sabe, tudo ele vê. Então, voltando aqui para aquela mensagem, o mundo espiritual é real, e nós estamos vivenciando uma guerra. Então não brinque como Esaú brincou com coisa séria. Não brinque com a sua vida eterna, não perca os direitos que você tem conquistado por Jesus naquela cruz, de ver a sua salvação, porque ele comprou a sua salvação com o sangue dele. Mas você tem um livre-arbítrio de tomar como direito isso aí, e como sagrado, e defender a tua salvação, guardando a tua fé, combatendo o bom combate dessa guerra espiritual, ou simplesmente dando de ombro e dizendo: esses crentes, essas conversas. Eu contei a minha história porque eu não falo do que eu não vivi. Eu não estou aqui brincando de ser pastor. Aliás, eu fugi desse chamado 1 ano, mesmo com esse sinal poderoso de que me tirou um vício que eu não queria parar de fumar. Gente, eu fumava desde os meus 14 anos de idade, por causa de namoradinha de adolescência. Ela fumava, eu achei bonito, fui fumar também. Quase me morri de tanto tragar, mas até que eu consegui. E aí veio o vício, né? O diabo falou: consegui, mais um tonto. Na época, né? Porque na época, para quem não sabe, quem é mais jovem não sabe disso, mas os meus irmãos um pouquinho mais antiguinhos vão lembrar que até mídia, propaganda na TV, tinha incentivando isso, e eram propagandas maravilhosas, assim, que chamava atenção mesmo, levando a pessoa ao vício. Então, era uma coisa que até socialmente era bonito.
Eu conheço pessoas que nem fumavam, mas seguravam o cigarro na mão porque achava aquilo socialmente bonito. Olha que coisa ridícula, absurda, que cegueira, né? Mas está lá. Isso aconteceu comigo e é me matar. Quando a pessoa bate a mão no meu peito e esmaga 2 vezes, joga no chão e fala: Deus está mandando dizer que arrancou dentro de você 2 espíritos de morte que iam te matar num vício. Iam, mas não vão mais. Então, daquele dia em diante, nunca mais. E aí eu tentei conhecer esse Deus, né? Aí veio outras coisas que eu não vou entrar em detalhe, não é meu testemunho que eu estou contando aqui, mas eu estou apenas dizendo para os irmãos que eu não estou pregando o que eu não vivo, ou que já não vivenciei. Eu estou pregando, vivenciando um chamado, que eu fui chamado, abordado por Deus e chamado para essa missão. Então eu não estou aqui brincando de pastorado. Então, em nome de Deus, eu prefiro que Deus tire meu fôlego de vida do que eu enganar a igreja, do que eu escandalizar esta obra. Eu prefiro que Deus tire meu fôlego de vida, porque a salvação para mim é muito mais preciosa do que qualquer ouro, prata da terra. Então eu quero que você entenda isso, tá? Então é muito sério o que nós estamos falando aqui, e eu estou aqui me desgastando, falando, tentando, não sei se você está ouvindo, mas isso aqui é para a sua salvação. Amém? Eu tenho convicção de quem é meu Deus. Ninguém me contou quem Ele é. Eu tive experiências com Ele, grandes experiências. Eu vi Deus ressuscitar mortos. Eu vi Deus com os meus olhos ressuscitar morto. Eu vi, Deus falou: ore assim e Ele vai levantar. E estava morto. E tem testemunho da igreja aqui. Tem pessoas que sabem disso. Que foi, na verdade, me chamou para ela na época, quando a igreja não tinha nem lugar para sentar. Porque Deus fazia sinais maravilhosos aqui nesse ministério. Parou de fazer porque mudou? Não, porque Ele só queria formar um corpo de obreiro. Ele queria que você entendesse que esse lugar era dele. Agora, quanto mais, vai passar mais quantos anos? Mais 25? Tentando mostrar que Ele é Deus nesse lugar? Será que você não vai ter fé suficiente de ouvir a palavra e buscar? Entende por que Ele parou de dar sinais? Não parou, porque os sinais estão acontecendo, mas não como acontecia no começo do ministério, porque Ele queria afirmar, era a época quando você está construindo, fazendo uma construção, e ela é muito bem edificada, há todo um processo escandaloso de obra, que todo mundo passa e vê. Vocês estão entendendo? Depois que ela está construída, ela passa a ser mais uma obra, no meio de tantas. Vocês estão entendendo? Você consegue entender o que Deus faz? Será que você é racional para entender o raciocínio de Deus? Será que Ele vai ter que novamente derrubar tudo, fazer todo o estadalhaço para alguém que, realmente essa igreja é do Senhor, realmente Ele era do Senhor, Ele era filho de Deus, e estava no nosso meio. Nossa, Ele era o Messias, era. E agora você matou Ele, você gritou Barrabás. Vocês estão entendendo, igreja? Então é importante você entender o que é esse processo aqui. É um processo de passar para você o entendimento, para você não ficar levando a sua vidinha medíocre, de terreno, de humano, porque o humano é medíocre, a vida comparada com a eternidade, tá, gente? Tá? Entenda isso, isso aqui é uma comparação com a eternidade. Isso aqui não é lixo, isso aqui é mediocridade. Quem vive, a Bíblia fala que quem busca Jesus apenas por coisas terrenas não passa do mais miserável das criaturas. Ou seja, está buscando Deus, o Criador do universo, para viver uma vida terrena, para obter de Deus coisas terrenas. Tem gente que vem para a igreja para buscar um marido, para buscar uma mulher, para buscar um emprego, para buscar, pelo amor de Deus, gente, isso aqui não é a porta, vai no cine, lá que é a porta de emprego, aqui é lugar de crescimento espiritual, para você se ver livre dessas coisas que seus olhos humanos não veem. Você consegue entender o que é um lugar desse, amados? Então é isso que Deus está tentando fazer de novo nesse lugar, trazendo a unção do Espírito Santo sobre a pregação, para que você entenda o que é esse lugar, e você não volte ao sono que o diabo quer que você tenha. Voltando à imagem daquele soldado ferido, então acontece, olha o processo que acontece. Não conseguimos levar ainda, estamos no meio do campo de batalha, olha as armas, olha a luta, não conseguimos levar, nós estamos a 3 quilômetros, estamos a 10 quilômetros ainda do hospital, ele não vai resistir, não feche os olhos, acorde, olhe para mim. Você entende o que acontece? Não sei se você sabe, mas se a pessoa fechar os olhos em estado final de vida, há um relaxamento natural de todos os órgãos vitais e a falência vem. Você está entendendo? Por isso que a luta é manter aquela pessoa acordada. Não sei se os irmãos estão em espírito entendendo onde Deus quer chegar. A luta que os anjos do Senhor têm para te manter acordado é coisa muito séria. A luta que o Espírito Santo tem para te manter acordado, porque o som desse mundo está aí, ó.
as setas que foram enviadas, que feriram aquele soldado, as flechas, ou sei lá, uma guerra de hoje é balas, né? Pólvora, enfim, né? O que feriu aquele soldado está fazendo desfalecer, as feridas estão fazendo desfalecer. Hoje são as setas espirituais do pecado, que tem o mesmo efeito, é matar a tua alma, é roubar a tua fé e destruir você. Você está entendendo, igreja? Então, quando você começa a querer dormir de novo, eu acho que o senhor tem que ir para a igreja hoje, olha o sono voltando, olha a preguiça voltando, olha aí. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor da sua alma, você pensa que ama Deus, se você não amar a tua alma, você não ama Deus, porque Deus ama a tua alma a tal ponto de dar o Filho dele para vir a esse mundo e morrer a tua morte. Então você tem que amar primeiramente a Deus, acima de tudo, e entender que você é importante para Deus, que você não der valor para a tua vida, e essa vida terrena, sabendo que era só passageiro, você precisa andar acordado nesse mundo, atento, vigilante, senão você realmente é levado, infelizmente é um processo que vai te levar à morte espiritual. Então Deus tem que ficar te sacudindo, você acorda, tem que ficar todo o tempo chacoalhando você com pregações para que você acorde. Mas sabe o que acontece com muitos? Precisa chacoalhar o tempo todo, né? Ninguém não entra a chacoalhar o tempo todo, né? Vai chegar uma hora que você vai sair daqui, não vai ter mais chacoalhão, aí lá fora você vai estar no campo de guerra. Então lembre-se que você tem que estar preparado para estar acordado, atento, vigilante. Amém, igreja? Então, vamos a algumas passagens bíblicas que vai nos dar mais entendimento sobre essa questão de não dormir o sono deste mundo. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, rapidamente, já são 9 horas, meu Deus, 9:02. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 6. Vai dizer assim a passagem bíblica referente a essa questão de dormir ou não dormir, né? Eis a questão. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém, igreja? Olha Deus falando, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Lá em Romanos, por favor, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Aleluia. 13:11. É dito assim na palavra, 13:11. E digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Então ele está dizendo para quem conhece a palavra. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Olha só, então Deus está falando assim, olha, eu estou tentando dizer, você que conhece o tempo, você que tem um culto racional e sabe que os sinais estão evidentes na terra sobre o final dos tempos, a sua salvação está cada vez mais perto, ou a sua perdição. Eu estou encaixando aqui pelo Espírito Santo, ou a sua salvação, ou a sua perdição está muito mais perto do que você imagina. Irmãos, eu não gosto de falar essas coisas, da impressão que a pessoa, pastor, é demais de catastrófico, né? Não, irmão, são fatos. Você não escuta, você não vê reportagem, você não vê fatos acontecendo. Eu hoje tenho vários meios de chegar até mim coisas, ou pelo meio da internet, pelos vídeos que a gente recebe, pessoas onde somos ligados a outros ministérios e pessoas que a gente transporta. E essa semana, 2 semanas atrás, se eu não me engano, semana passada, houve uma notícia que surgiu aqui em nosso redor, não sei se foi em Londrina, minha esposa é capaz de dizer melhor para mim, que ela acompanha mais essas coisas. Um garoto de 11 aninhos morreu engasgado na escola dele com um pedaço de pão de queijo. Alguém assiste, alguém vê reportagem. 11 aninhos, 11 anos da idade dos meus netos gêmeos. Um pouquinho mais novo, mais velho. Eles estão já fazendo 12, né? 13. Vão fazer 13. Mas enfim, eles estão com 12 ainda. Mas é um ano mais novo que eles. Morreu engasgado com um pão de queijo. Meu filho, o baterista, Luciano, estive com ele ontem, se não me engano, em Maringá. Nós fomos lá para resolver um assunto. Eu fui com ele e nós fomos conversando várias coisas no caminho. E uma das coisas que ele falou no caminho foi: pai, nós entramos, eu não lembro que assunto nós fomos, entramos com um negócio de vida eterna, do tempo da volta de Jesus. Eu não sei que momento foi da nossa conversa na viagem, que surgiu a seguinte conversa: pai,
Quando o senhor prega lá essas coisas, as pessoas às vezes não dão atenção. Pois vou contar para o senhor o que aconteceu aos meus olhos. Dezembro eu fui numa convenção da empresa e fizemos ponte aérea, passamos por Curitiba, de lá nós fomos de carro até Florianópolis com o pessoal de Curitiba. Então eu conheci mais profundamente o vereador de Curitiba, que pensa numa pessoa 10 mil, pessoa maravilhosa, 40 e poucos anos, filhinho de 8 anos. E essa pessoa nos levou no aeroporto na volta da convenção. Pensa numa pessoa solícita, uma pessoa maravilhosa. Imagina, é a pessoa. Pois bem, nos levou no aeroporto, nos deixou lá, brincamos bastante, muito conversador, muito brincalhão, espontâneo, e eu vim para cá. 3 dias depois, aí ele falou o nome, fugiu o nome, o fulano está vegetando irreversivelmente. 3 dias depois, está vegetando irreversivelmente. Por quê? Não se sabe. Começou lá no dia do aeroporto, eu estou com uma dorzinha de garganta estranha, mas tudo bem, estou me medicando, procura um médico aí, você tem plano de saúde e tal. Enfim, 2 dias depois foi para o hospital, começou a vir febre, foi para o hospital, não saiu de lá mais consciente. Ele olha para o nada, não movimenta mais nada, está vegetando, praticamente uma morte cerebral. Motivo, ninguém sabe. Então ele falou: pai, como é que é a vida? A pessoa estava com a gente no domingo, e na quarta está vegetando, e é irreversível, não tem mais jeito, não tem mais. Vocês estão entendendo, igreja? E tem pessoas que optam em brincar com essas coisas, brincar com a vida eterna. Então, amados, Deus permite essas coisas para ver se a igreja desperta desse sono. Deus permite essas coisas acontecerem e a gente ficar sabendo, para ver se a igreja acorda, porque é só assim. O que mais precisa fazer de Jesus para a igreja entender que nós estamos chegando no final dos tempos? Irmãos, você já parou para pensar que não esse domingo ou outro nós estaremos fazendo a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja, de março? Já parou para pensar que nós estamos no dia 20 de março, e mais alguns dias já estaremos em abril, no 4º mês do ano? Aqui tem a ver isso aí, pastor, tudo a ver. Isso chama-se redução, abreviação dos dias. E aqui vem a palavra assim, pois, e digo a vós, Romanos 13:11, e digo isto a vós, que conheceis o tempo, já é a hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Importante é ouvir e ouvir e ouvir as palavras do Senhor, amados, que está o tempo todo nos chacoalhando, gritando com a gente ali, para que nós não dormimos o sono deste mundo. Então, amados, nem sempre os melhores remédios são mais saborosos, muito pelo contrário. Os melhores remédios têm tradição de serem amargos, ruins de tomar. Então, o medicamento espiritual não é diferente. Muitas vezes Deus tem que nos chacoalhar mesmo, tem que nos aplicar medicamentos espirituais fortes para ver se a gente desperta. Então, amados, eu convido você para que você seja sóbrio, porque o estado de sonolência é um estado igual de bêbado, é um estado que a pessoa não tem consciência, tá? A pessoa sonolenta, ela fica praticamente igual um ébrio, que nem um bêbado, né? Então, eu convido você a ler e meditar em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 ao 10, onde esse apelo é feito pelo Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 8, 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8, 9 e 10, onde diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor. Isso aqui quer dizer, ele não está brincando, viu, amados? Como leão ele ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9, resista-lhe firmes na fé, ou seja, resista a tentações na fé, certo que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco,
Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E aí vem o versículo 11, que não estava na programação, mas inclui ele aí, ó. A ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Amém? Conclusão. Cabe muito bem aqui o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará, ou mais ele fará. Porque se você realmente entregar-se nas mãos de Deus, como um soldado ferido, e escutar a voz daquele que não quer deixar você dormir, quer deixar você acordado, vigilante, e ouvir a voz dele, não durma, não durma, não dormir, lutar para não dormir, realmente você tem uma grande chance de chegar no lugar do socorro e ser salvo da morte eterna. Ouçam e ouçam sempre, sempre a voz de Deus, com todo temor e tremor. Por isso que o tema dessa noite é lutando contra o sono. Eu tenho aqui na minha frente, dos dois lados, homens que já foram de estradas. Tem aqui meu irmão Ademir de Jesus, que até o nome é de Jesus, até o nome de Jesus, e meu irmão Edson Andrade, que são homens que já foram de estradas, como eu sou de estrada ainda. Amo a estrada, não gosto de estrada. Enfim, mas eu já tive situações que eu tive que me esbofetear. Eu me esbofetear para acordar. Tive que me esbofetear mesmo, botar a cabeça para fora do carro para ver se não dorme. Já aconteceu comigo, algumas vezes. Então, amados, é assim que Deus quer que você entenda. Esforce-te, lute contra o sono, porque o inimigo fará de tudo, mas tudo que você puder imaginar, e até o fugiu a palavra, aquilo que não dá para imaginar, pronto, inimaginável, olha, tem que falar devagarzinho, inimaginável, até isso ele fará, porque ele está disposto a gastar toda a sua astúcia, a tua sagacidade, para fazer você voltar a dormir. Então, fique atento, vigilante, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, como muitos brincam de ser cristãos, crentes. Então, lute contra o sono. Por isso que o tema dessa noite é lutando contra o sono. Convido o Ministério de Louvor para voltar para cá. Não volta ainda não. Convido meus irmãos nesse momento, a toda a igreja, a colocar-se em pé, e daqui a pouquinho meus irmãos diáconos vão estar distribuindo a campanha de libertação. Quando eu peço para você colocar em pé, que você vai fazer uma oração agora, se você realmente recebe essa palavra. Só que não esqueça, não engane a si mesmo se você não recebeu essa palavra, que a palavra de Deus diz assim, escute sempre a Deus com bom grado, ou seja, agrada-te sempre do Senhor. O Salmo 37 fala isso o tempo todo, agrada-te do Senhor, e Ele então satisfará os desejos da tua alma, que é ser salvo. Então, amados, agrada-te do Senhor. Deus não está aqui para passar a mão no seu ego, para massagear as suas vaidades, os seus planos humanos. Deus está aqui para salvar a tua alma, para tirar toda a sujeira, toda a impureza e salvar a tua alma, para que você seja apresentado sem mancha alguma de pecado. Então, se você realmente recebe essa palavra de bom grado, diga isso a Ele que deu essa palavra. Eu só apenas fui um intermediário. Eu fui apenas um instrumento, nem intermediário, fui um instrumento dele. Então peço que você fale com aquele que trouxe essa palavra, que nos revelou essa palavra. Coloque a tua mão no coração. Se você sentir, amado, você tem liberdade de fazer o que você quiser, mas se você sentir de colocar a mão no coração e fechar teus olhos, agradeça mesmo a Ele de coração por essa palavra, que era uma palavra de vida. Fale com Deus agora, entre na presença dele com toda a reverência, com todo o temor e tremor, dizendo: Senhor, eu aceito essa palavra, eu recebo essa palavra, eu agradei-me dessa palavra, porque ela veio para mim dar crescimento espiritual, e eu te louvo por ela, Pai, de todo o meu coração. Obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Se essa foi a sua oração, que assim seja esse agradecimento, essa gratidão, esse reconhecimento, e o Senhor o recompense por você amá-lo e amá-lo profundamente, em nome de Jesus. Amém? Estenda